Graças e paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Hoje mais uma palavra de encorajamento para o seu coração. E hoje eu quero ler com você aqui uma palavra, Isaías 61, só o versículo 1, para te encorajar pela palavra de Deus. Somente a palavra de Deus pode nos gerar vida em nós. A palavra de Deus lá em João 8,32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente a palavra de Deus, somente Jesus pode nos libertar. Amém? E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre libertação, sobre liberdade, estar livre para servir ao nosso Deus. Amém? Antes de eu ler o texto, quero pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, para você se inscrever, aciona o sininho que tem embaixo, para que todas as vezes que eu postar um vídeo novo, o YouTube te avisa. E também deixa o seu joinha, a sua curtida, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se você for abençoado, abençoe outras pessoas. Deixa um comentário também, vai lá nos comentários e deixa um comentário. Pode deixar também um pedido de oração, se você precisar de oração, pode pedir oração, que eu coloco você no meu caderninho. Eu não peguei meu caderno roxinho hoje, mas ele está ali na minha frente. Eu anoto seu pedido de oração e vou orar pela sua vida. E quando você receber a bênção, não esquece de colocar nos comentários também, dizendo que recebeu a bênção, e testemunhe para que outros sejam edificados também através do seu testemunho. Amém? Então agora eu vou ler com você esse texto aqui em Isaías 61, somente o versículo 1, que diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. No início do vídeo eu falei sobre libertação, que hoje nós vamos falar sobre libertação. Eu espero que essa palavra te encoraje hoje, porque é muito importante, porque às vezes nós podemos dizer: nossa, mas eu não preciso de libertação, eu sou uma pessoa livre, eu frequento a igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu oro todos os dias, eu sirvo a Deus, eu canto no louvor, eu sirvo na igreja em vários departamentos, departamento infantil, de adolescentes, de jovens, de mulheres e tudo mais, então eu não preciso de libertação. Mas hoje à tarde, enquanto eu orava, o Espírito Santo falou no meu coração, eu estava orando exatamente essa palavra para uma pessoa, e o Espírito Santo colocou no meu coração essa palavra de libertação. Sabe por quê? Quando eu vou abordar um tema agora que é muito interessante, faz tempo que eu quero falar sobre isso. Alguns vídeos meus eu já abordei, já falei alguma coisa, mas nunca falei especificamente sobre isso. E hoje, enquanto eu meditava nesse texto e orava por uma pessoa, me veio no coração falar um pouquinho mais sobre isso. É sobre ofensa. Tem um livro do pastor John Bevere, um americano, que ele fala sobre a ofensa ser a isca do diabo. O diabo, ele coloca uma ofensa no nosso coração, nós ficamos ofendidos com alguém, nós ficamos magoados, magoadas, e ficamos aborrecidos, chateados, passamos a odiar pessoas, e isso é uma isca do diabo para atrair o nosso coração, a nossa atenção e nos deixar presos, porque a raiva, o ódio, a mágoa nos adoece tanto espiritualmente como adoece fisicamente. Começa o ódio na mente, no coração, nos sentimentos, até que vai indo para o corpo. Então eu vejo hoje muitas pessoas doentes fisicamente por causa do ódio, por causa da mágoa. Então nós precisamos atentar para a palavra de Deus. E essa palavra hoje falou comigo muito sobre isso. O Senhor me ungiu para proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados. Quem são esses cativos? É interessante porque aqui, quando vai falando mais para frente, vem aqui o versículo 3, diz assim: E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aqui não está falando de ímpios. Diz assim: E a pôr sobre os que em Sião, Sião é a casa de Deus, é o lugar onde Deus habita. Então, é o lugar onde o povo de Deus habita, Sião. Então nós precisamos entender que muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus e estamos oprimidos. Precisamos de libertação, estamos cativos. E um dos maiores cativeiros que ocorre na vida de uma pessoa é a mágoa, é a ofensa, é a raiva. Então, a falta de perdão, ela é uma algema que prende. Aqui diz, pôr em liberdade os algemados. Então muitas vezes você está se sentindo preso, se sentindo presa, e você não sabe por quê.
Você serve a Deus, lê Bíblia, ora e tudo mais, mas você se sente preso, se sente presa. Saiba que o Senhor, Ele quer te libertar, para que você também seja usado, seja usada para libertar outras pessoas. Deus libertou meu coração de mágoa, de ofensa, de malquerência, de falta de perdão, para que eu pudesse libertar outras pessoas. Hoje eu tenho um coração livre e eu tenho orado. Enquanto eu oro, eu estava orando essa palavra hoje, eu falei, Senhor, Espírito Santo, som do meu coração, coloca a tua luz em cada cantinho escuro do meu coração, ilumina tudo. Se tiver alguém que eu não perdoei, se eu tenho guardado ofensa contra alguém, se eu tenho guardado mágoa contra alguém, me ajuda, me liberta, me mostra, me ilumina. E nós precisamos pedir isso para o Senhor. Porque muitas vezes nós estamos guardando no coração mágoa e nós nem lembramos, disso, mas há uma mágoa lá no fundo, que quando alguém toca naquela feridinha lá, você ouve o nome de uma pessoa, opa, já alguma coisa acende dentro de você, ixi, não gosto dessa pessoa, não vou com a cara, essa pessoa me feriu, essa pessoa falou algo que eu não gostei. Então, essa palavra, o Espírito Santo trouxe ao meu coração sobre isso, Quando eu comecei, eu falei, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque somente a palavra de Deus, que é a verdade, pode nos libertar. Então, quando nós temos entendimento de que a mágoa, a ofensa, a falta de perdão, ela pode nos manter presos, cativos, nós podemos ser libertos. Porque aí nós vamos orar, dizer, Deus, me ajuda a liberar perdão. Sabe, eu sei que há pessoas muito feridas da infância, feridas com palavras, feridas com atitudes, pessoas podem ter te ferido desde a sua infância, mas é necessário, meu querido, minha querida, que você libere perdão. Não, nem tanto pela outra pessoa, mas por você. Você precisa ficar livre, sabe? Para Deus te usar para libertar outras pessoas. Porque eu tinha muitas mágoas também, muitas feridas no meu coração, que eu precisei perdoar, e precisei perdoar até a mim mesma. Porque tinha coisas que eu fiz no meu passado que eu não conseguia me perdoar pelo que eu fiz. E eu precisei perdoar a mim mesma e perdoar as pessoas para que eu pudesse ficar totalmente livre para servir ao Senhor, para hoje proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados. Porque Deus fez na minha vida, porque eu decidi liberar perdão para as pessoas que me ofenderam, que me feriram, que me magoaram. Hoje eu posso te falar isso com toda a liberdade e declarar sobre a tua vida que você fique livre. Eu declaro que você seja livre. Perdoe, libera o perdão. Se você precisa se perdoar a si mesmo, se perdoe. Peça perdão a Deus. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Perdoe os outros, perdoe a si mesmo, a si mesma. Libere perdão, não retenha perdão. Perdoe. É tempo, eu tenho falado em todos os meus vídeos, o Senhor Jesus está às portas e nós todos os dias precisamos viver como se Ele voltasse hoje. Na parábola das 10 virgens, o Senhor fala, olha, vigiai, porque vocês não sabem a que horas o Senhor há de vir. Então, nós precisamos todos os dias estar limpos, sabe? Tirar toda ofensa, toda mágoa, toda amargura do nosso coração. Pedir graça a Deus, o Espírito Santo me ajuda. Eu não sei como perdoar, eu não sei como abençoar. O Senhor diz, abençoai e não amaldiçoeis. Em alguns dos meus vídeos eu já falei sobre isso, o quanto eu precisei abençoar pessoas. Nos meus vídeos ao vivo eu falo um pouco mais sobre isso. Eu vou contar alguns testemunhos nos meus vídeos ao vivo. Então eu já te convido, próxima sexta-feira, às 10 horas da noite, no meu canal, o Palavra e Oração ao vivo. Amém? Então, o meu conselho para você, a minha palavra para você, meu querido, minha querida, libere perdão. Perdoe. Perdoe a si mesmo, perdoe os outros, quem te ofendeu, quem te feriu, quem te machucou, quem te magoou. Perdoe. Libere perdão por você. Não por causa do outro, mas por causa de você. Para que você fique livre. Para que você possa seguir a vida cristã com liberdade. Para que você possa servir ao Senhor com inteireza. Que muitas vezes nós estamos ali servindo, sabe? Mas há um peso. E esse peso é o peso da falta de perdão, é o peso da mágoa, é o peso da ofensa, e o diabo nos mantém cativos ali naquela situação e nós não conseguimos deslanchar na nossa vida espiritual, não conseguimos crescer, não conseguimos aprender a palavra, não conseguimos nos libertar, e muitas doenças físicas são ocasionadas no organismo. O câncer, por exemplo, é resultado de falta de perdão, de mágoa, de ira, de ódio. Muitos casos já foram confirmados de cânceres causados por causa de mágoa, por causa de ódio, Muitos cânceres foram diagnosticados assim. Tem aqueles cânceres que são genéticos e tudo mais, que é algo físico. Mas tem muitos cânceres que são causados por causa da ira, do ódio, da mágoa, da raiva.
E a pessoa vai se alimentando daquele sentimento horrível, daquele sentimento ruim, e aquilo vai matando as células dela por dentro. Então, querido irmão, querida irmã, libera o perdão. Ora ao Senhor, pede graça. Você vai me dizer, mas eu não consigo perdoar, Angelina. Peça ajuda ao Espírito Santo. Ele é o seu ajudador, ele é o nosso ajudador. E ele pode te ajudar a perdoar, ele pode te ajudar a abençoar, ele pode te ajudar a ficar livre. Amém? E eu declaro sobre a tua vida liberdade. Você que está cativo, você que está cativa no seu coração por causa de mágoa, falta de perdão, eu declaro você livre em nome de Jesus. Faça a sua parte liberando. Eu declaro você livre, que todas as cadeias, algemas de Satanás sejam quebradas sobre a tua vida. Que você seja livre, minha irmã, que você seja livre, meu irmão, para servir a Deus com integridade, com inteireza. Em nome de Jesus, e que Satanás não tenha mais nada do que te acusar, não tenha mais nada do que ficar te ferindo, te fustigando, castigando o teu corpo e a tua mente. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, meus queridos. E não se esqueçam, sexta-feira, às 10 horas da noite, no meu canal, ao vivo, palavra e oração. Amém? Deus abençoe, no nome de Jesus.